Bom dia, boa tarde, boa noite. Renata Rupert aqui no segundo episódio do Calado, nosso podcast da Barco. Hoje com Marco Antônio, instrutor de mergulho, Fabiano Marçal, nosso mediador já conhecido. Olá, Fabiano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, Marcão, vamos começar pelo começo, né? 25 anos envolvido com mergulho, você disse que mais ou menos 15, né? Como profissional, 7.000 mergulhos aproximadamente. Como é que era o mergulho aqui em Arraial lá na década de 90 e o que a gente pode estar hoje falando sobre como foi essa evolução, né? Eu peguei o mergulho, comecei a mergulhar, fiz dois batismos no Nordeste, no ano de 2000, e vim fazer o curso no Rio de Janeiro, e meu check-out foi aqui em Arraial do Cabo, justamente na empresa que hoje eu trabalho, né? Sou da PL Divers. Aí foi onde fiz o meu curso básico. Aí vim mergulhando, básico, avançado, nitrox, vários tipos de cursos. E quando tu chega a determinada parte do mergulho, você pode ir para dois segmentos, ou para a parte profissional ou para a parte técnica. Eu, como não imaginava que eu nunca ia trabalhar com mergulho, fui para a parte técnica. Tanto quando eu vim trabalhar com mergulho, eu já era mergulhador técnico, mas eu não era o dive master, depois me formei instrutor de mergulho. Então, assim, Arraial do Cabo é capital nacional do mergulho, era capital estadual do mergulho, hoje em dia já é capital nacional do mergulho. Assim, tudo vai se aperfeiçoando, né? Tudo, como tudo na vida, né? Quem quer se aperfeiçoar, como todas as profissões, todos os setores, se aperfeiçoando. Então, Arraial do Cabo é, assim... É a Meca. Isso. É a Meca do Isso. mergulho. Arraial do Cabo é um local que você tem muita vida marinha, nós temos aqui em Arraial do Cabo a Ressurgência, né? Que é aquela água cheia de nutrientes que vem lá do sul. Então aqui tem muita vida marinha e navegações rápidas, entendeu? E navegações curtas. Interessante que você tem aqui do lado Saquarema, né, que é a capital do surf, isso. e agora Arraial com a capital do mergulho. E é um turismo diferenciado. Você acha que a cidade está preparada realmente para receber esses grupos que é um turismo internacionalizado, certo? Isso. O cliente do mergulho, né, o turista do mergulho, salvo algumas exceções, que quem mora no Rio de Janeiro consegue fazer um bate-volta, né? Mas até quem é do Rio também fica na cidade. O turista do mergulho é aquele turista que aí fica 3, 4, 5 dias, uma semana dentro da cidade, onde tem as pousadas, restaurantes, comércios em geral, né? Então isso gera aí pro turismo de Arraial do Cabo uma boa renda. E assim, em relação se pode estar próximo a ver, sim, aqui a gente tem excelentes restaurantes, excelentes pousadas, só não tem noitada, mas o mergulhador em si, ele não quer noitada, ele quer justamente o contrário, ele quer descansar, porque normalmente ele faz 2, 3 tipos de mergulho. Então aqui eu acho que a cidade, aqui é toda a infraestrutura, lógico, tudo na vida pode melhorar, eu posso melhorar como profissional, você pode melhorar, todos nós podemos melhorar, pode. Mas assim, tudo tá aqui em Arraial do Cabo tem tudo para realmente ter sentido, né? Da capital nacional do mergulho, né? Porque é o que a gente fala, porque você acaba popularizando esse fato de ser a capital do mergulho, você vai atraindo a atenção do mundo inteiro, né? Do mundo todo. E Arraial já atrai a atenção do mundo inteiro. Isso. E assim, a gente tem feito algumas coisas, eu não posso nem falar o que é, porque ainda está tendo muita discussão. Está nascendo alguns projetos junto com o pessoal da AMA, da Associação de Mergulho de Arraial do Cabo. Lá, se eu não me engano, quem está de frente é o Vinícius. E o que acontece? Está nascendo alguns projetos, uns outros tipos de projetos, que é bom não falar, é bom quando está presente, né? Mas aí junto com a Prefeitura de Arraial do Cabo, a Secretaria de Turismo estão ajudando. Ontem mesmo estive lá na Secretaria de Turismo. Então o que acontece? Juntar, né, o setor público com o privado. Que é fundamental hoje em dia, são as parcerias. Você disse que são hoje 13 operadoras de turismo. Isso. E como é que era lá atrás, quando começou vocês meio que sozinhos, fazer esse pioneirismo? Quando eu cheguei aqui em Arraial do Cabo, né, justamente para trabalhar com mergulho, que eu virei sócio, hoje eu
estou sozinho, já existiam, né? Pelas histórias antigas que o pessoal fala, tinha o Sanderson, que era aqui, o Serginho da Real Sub, o Sanderson da Sandimar, e o Paulo Lopes, 20 e poucos anos, eu tenho 15, tinha 25 anos, nossa empresa tem 28 anos. 28 anos. Então o que acontece? Assim, escuta muitas histórias, né? Eles fizeram muitas coisas que a gente sabe hoje, locais, pontos de mergulho, foi por causa dessa galera mais antiga. Vai desbravando. Vai desbravando, a gente vai aprendendo, vai melhorando. Às vezes o esquema do mergulho é assim, a gente tenta às vezes aprimorar, mas foi isso lá atrás. E assim, como que eu disse, tudo na vida vai evoluindo, tanto as nossas operações, a gente vai vendo onde que está errado, vamos melhorar, se aqui está bom a gente pode melhorar, como também a parte de equipamentos de mergulho, né? Antigamente o pessoal falava muito que era o babador, era tudo muito assim... Equipamento pesado, pesado, né? Equipamentos assim que hoje em dia não tem se compara. E com certeza daqui para frente nós vai melhorar mais ainda. E vocês, enquanto operadoras, se conversam, se trocam ideias? Isso. Existe um protocolo que todas seguem? Como é que funciona? Nós temos um protocolo, né? Primeiro, assim, lembrando que a Arraial do Cabo é uma reserva extrativista. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? A gente tem um protocolo de toda a reserva, né, junto do ICMBio e a colônia de pescadores, onde aqui tem determinados pontos que a gente pode mergulhar, outros pontos que a gente não pode mergulhar, tem pontos que tem determinados horários, pode só desse tal horário, tem uns que é de 10 às 2 da manhã, tudo por quê? Lembrando que a Arraial do Cabo foi feita a reserva foi feita para proteger o extrativista, que é o pescador. Sim. Então, no momento que a gente não atrapalhe eles ou atrapalhe menos, a gente tem todo um protocolo junto com o ICMBio. E dentro das operadoras também nós temos um protocolo de saídas, né? Onde nós temos que ter, por exemplo, temos um plano de emergência na embarcação. A embarcação, lógico, isso nem precisa falar, a embarcação com todos os seus em dia, porque a capitania, os nossos equipamentos, que o ICMBio também fiscaliza, a capitania fiscaliza. Isso não precisa nem de ser dito. Mas assim, entre as operadoras de mergulho nós temos todo aquele protocolo de plano de emergência, onde a gente tem kits de primeiros socorros, temos todo um procedimento, todos os nossos profissionais têm cursos de primeiros socorros, resgate, porque antes, para ser um profissional de mergulho, tem que ter esses cursos. Então, de 6 em 6 meses, assim, 7 meses, a gente vai toda hora fazendo um tipo de avaliação com todos os profissionais. Às vezes até várias operadoras se juntam para fazer juntos esse mesmo. E você é instrutor, né? Além de operador, você também é instrutor. Isso, sou instrutor de mergulho recreativo, sou mergulhador técnico, mergulhador de caverna tech também, multistage, algumas viagens aí pelo Brasil e pelo mundo. E nessa área de instrução, vocês formam o pessoal aqui também? Do básico ao instrutor. Pega a pessoa crua, isso. Que tem que saber nadar, obviamente, pelo menos. Não, né? Foi até bom você falar, para fazer o batismo não é necessário saber nadar. Ah, não? Não, para fazer o batismo, tá? Não é necessário saber nadar. Ele vai ter uma aula teórica, na embarcação para todos os sinais internacionais, vai ter uma aula de equipamentos na embarcação, onde que não é necessário saber nadar, porque o tempo todo ele vai estar sendo conduzido, segurando mão, braço, e antes de fazer o mergulho ele também tem toda a ambientação, além da aula teórica na embarcação, ele tem uma ambientação antes de propriamente dizer vamos descer, entendeu? É o sinalzinho com o polegar para baixo. Esse é o sinal de descer, esse é sinal dos sinais internacionais que a gente pode estar mergulhando com qualquer língua estrangeira embaixo d'água, que você vai se comunicar, porque são... Agora é interessante, quer dizer que uma pessoa que nem eu, assim, que não sei nadar, ela pode participar. O batismo pode. Não pode ter alguns tipos de doenças pré-existentes, perfeito? Que aí, tipo asma, bronquite, problemas de pressão, cirurgia recente, a gente não é médico. Como eu disse que a gente tem um kit de primeiros socorros no barco, é que eu posso ter. Eu não posso ter nenhum remedinho para dor de cabeça, não posso ter um remédio de enjoo na embarcação, porque eu não sou médico. Então a pessoa chega lá, tô com a dorzinha de cabeça, eu não posso pegar um remédio e dar para ela. Tô enjoado, eu não posso pegar e dar um remédio para ela para enjoar. Então é por isso que a gente tem um kit de primeiros socorros só na embarcação. Perfeito? Então, cirurgia recente, a gente fala, mas eu operei, sei lá, a vista tem um mês. Vai lá e pergunta para o seu médico se você está apto a mergulhar.
e que tem alguns tipos de doenças pré-existentes, a gente pede que ele peça ao seu médico um atestado informando, você pode mergulhar de cilindro na profundidade até 6 metros. Isso você acaba tendo que gerar uma relação de confiança, né? Isso, confiança. Você vai acreditar no que a pessoa está falando. Tá acreditando, tanto que quando ela vai preencher, antes de mergulhar, preenche uma ficha, onde vai estar todos os dados delas, o contato de emergência e tudo que a gente passa para ela num textinho, antes para a pessoa no textinho, ou para ela, e ela tem que passar para o grupo. Vou mergulhar com mais 4 pessoas, ela tem que falar isso para o grupo. Às vezes não acontece essa comunicação, é até muito engraçado. Aí quando a pessoa vai lá preencher a ficha, ela fala, pô, tem esse problema tal. Aí a gente fala, pô, você não pode mergulhar. Ah, mas ela não falou nada. Eu falei, não pode. E às vezes acontece também da pessoa melhorar em 2 minutos. Você fala, mas eu não tenho mais isso há 20 anos. Aí eu já preencheu que sim. Isso também é uma segurança que eu falo para as pessoas, né? Sim. Primeiramente a gente trabalha com vidas, graças a Deus, né? A gente aqui não tem esse tipo de acidentes assim. Isso que eu ia perguntar, não tem histórico. Não tem histórico. Então, graças a Deus, ainda mais que o batismo é muito seguro, profundidade rasa, o profissional do lado o tempo todinho ali, monitorando, perguntando, entendeu? Então, principalmente o batismo é muito, muito, muito seguro. O mergulho em si é seguro quando a pessoa é bem treinada, perfeito? Mas o batismo é... E como é que funciona assim? Vamos fazer assim, de repente, para quem está nos assistindo aí. Olha, eu não sei nadar e agora gostei, agora eu quero ir lá porque disse que não precisa. Como é que é essa, vamos botar assim, cerimônia do batismo? O que acontece nesse momento? Então, a gente vai, como eu falei, antes de entrar na embarcação, preenche uma ficha, que é onde tem os seus dados, contagem de emergência e a ficha médica. Tudo ok, a gente entra na embarcação. Entrou na embarcação, tem um briefing na embarcação, onde te apresenta a embarcação toda, dando várias dicas. Tem a parte teórica do mergulho, que é onde a pessoa vai pegar o equipamento todo do mergulho, o batismo ele não mexe em nada, perfeito? Não mexe em equipamento nenhum. A gente explica para ele tudo que ele vai estar usando, tudo que os sinais internacionais, a gente equipa a pessoa e leva para a água. Aí depois tem uma ambientação na água, que não é chegar, caiu na água e desceu. Tem toda a ambientação. Tem pessoas que demoram 2, 3, 5 minutos. Tem pessoas que demoram 15, 20 minutos até se ambientar. Tem pessoas que descem 5, pede para subir, fica mais 5, pede para descer, sobe, mais 5. Então assim, depende da capacidade do medo. Porque assim, é normal, assim, até eu digo assim, pessoas que moram na parte no litoral, né? Assim, que tem uma condição mais de uma praia mais próxima, está acostumado mais com mergulho no mar, é um pouquinho mais simples. Mas tem pessoas que é do interior. Sim. A gente já mergulhei com pessoas que nunca tinham visto o mar. Nunca tinha visto o mar. O mar. Então, meu irmão, a ansiedade, vem aquela ansiedade. Tem pessoas até que falam que não conseguem dormir direito, estão ansiosas. Então, essas pessoas, às vezes, elas têm mais um pouquinho de medo, assim, ansiedade. Mas também quando chega na água, faz uma ambientaçãozinha. Assim, vou te dar um exemplo, de 1000 pessoas, acho que uns 15, 20 não conseguem fazer. Não consegue. De 1000 pessoas. Aí desiste ali na hora. Aí fica, não quero subir, não vou. Tem pessoas, aí dessas 1000, deve ter umas 300, 400, sei lá, 200, 300, 400, falam, não quero mais não, calma, relaxa, você consegue, calma, relaxa, não quero, relaxa. E a gente sente, né? A gente sente pela pessoa. Às vezes até pelo segurar de mão, que a gente está segurando a mão da pessoa, ela está apertando, às vezes está até machucando o seu dedo. E tu sente, quando às vezes a pessoa está mais relaxada, não, relaxa, a gente está pertinho do barco, a coisa você sobe, fica aí com o rostinho na água, vai respirando. Então tem mais. E leva quanto tempo isso? Batismo pelo menos são 30 minutos. 30 minutos. E tem um local específico ou locais específicos? Assim, qualquer ponto. Tem que ser raso, né? Não, qualquer ponto de Arraial do Cabo a gente pode fazer o batismo. Porém, o que acontece? Em Arraial do Cabo a gente tem aqui o mar de dentro e o mar de fora. Sim. O mar de dentro é aquela parte mais abrigada, que é voltada para o continente. Sim. E o mar de fora, que é a parte do mar já ali da Praia Grande. Por exemplo, de quem é de Arraial do Cabo, a parte da Praia Grande, ali da Ilha do Francês, e a parte de fora da Ilha do Farol. Em qualquer lugar pode. Só que o que acontece? No mar de dentro, normalmente a água é mais quente ou menos gelada, mais vida marinha, corais. Ou seja, a pessoa que quer fazer o batismo, ela quer ver o quê? Peixinho, tartaruga, corais. Então, ou seja, no mar de dentro é mais propício para ser feito o batismo, entendeu? Aonde que ele vai se divertir mais do que lá fora. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo agora, no primeiro bloco aqui, eu estou conversando com o Marcão da PL Divers,
E daqui a pouco a gente vai voltar falando exatamente de cada um desses pontos de mergulho em Arraial, para você que quiser vir conhecer já saber onde vai. Até daqui a pouco. O podcast Calado está de volta. Hoje a gente está conversando com o Marco Antônio Rodrigues Correia, lá da PL Divers. E a gente estava falando sobre o batismo, né, nesse primeiro bloco. E agora a gente vai falar dos pontos de mergulho. Porque muita gente ouve falar de vários lugares e tem lugares que nem você disse, pelas regras da reserva, pode, não pode. Então vamos lá. Qual que é o famosão, aquele que seria... Tem o Maracanã do surf, qual é o Maracanã aqui dos pontos de mergulho da reserva? É como eu estava falando no final do último bloco, né? Desse último bloco, do primeiro. O que acontece? Para o mergulho de batismo, o mar de dentro corresponde mais ao batismo. Vamos lá, mar de dentro seria ali da fenda de Nossa Senhora para cá. De fenda de Nossa Senhora para cá, até a Ponta Leste, Ilha de Porcos, Enseada do Carneiro e Enseada do Cherne. Isso seria o mar de dentro. Mar de fora seria a parte de trás do mar de fora, dali da Ilha do Farol, quando passa do Boqueirão, passou do Boqueirão já é mar de fora. Se passar ali da Ponta Leste, que é em frente à ilha, que é a última enseada do mar de dentro da Ilha do Farol, Ponta Leste, aí ali já é mar de fora. Isso tem a ver com as profundidades. Profundidades e também por ser mais abrigado. É porque, tipo, mar de fora, por que mar de fora? Porque a parte, essa parte, qualquer parte que tu pegue, tu vai navegando em direção ao contrário, tu vai em direção ao mar adentro. Vai para fora. Vai para justamente para fora. É. O mar de dentro é onde você tem aquela parte que é totalmente abrigada pela Ilha do Farol, Ilha de Porcos, até abrigada de vento de ondulação, e é onde a navegação é bem mais tranquila. E é onde qualquer coisa que aconteça, você está pertinho do continente, vai direto para o continente. Aí a gente, qual seria o ponto assim, aquele... Assim, é muito questão de todo gosto. Mundo que é aí que dá até engarrafamento. Entendeu? Isso é questão de gosto. Ou seja, o mar de dentro é um mar que é feito o quê? Para batismo, mais para batismo, onde a vida marinha Arraial do Cabo é mais no raso, justamente onde o batismo está mergulhando. Para mergulhadores básicos, recém-formados, que eles podem ir até 18 metros, eu também acho que o mar de fora, ainda mais pela pouca experiência que eles têm, o mar de dentro, quer dizer, ele é mais propício, que é onde que a água é mais quente. Só que assim, a gente, principalmente assim, a PL Divers, né, e alguns outros operadores, a gente tem muitos clientes que são mergulhadores, que são instrutores, são mergulhadores de caverna, mergulhadores tech, e às vezes eles querem pegar uns mergulhinhos assim mais profundos, mergulhinhos diferentes. Aí isso já é no mar de fora de Arraial do Cabo. Mar de fora a gente tem Ilha do Francês, onde tem o naufrágio de Dona Paula, mas ali é raso, até 22 metros. Tem o Harlingen, que é o naufrágio, também ali no mar de fora, que é até 25, 27 metros. Temos o Tétis, que é do lado da Gruta Azul, entendeu? Temos a Camarinha, que a gente pode mergulhar na Camarinha, depois a gente pode mergulhar no Oratório, Ponta do Meio, Oratório, Ferreiro, Ponta do Meio e Cachorrinha. Esses são os pontos do mar de fora. Ou seja, elas são profundidades maiores, menos vida marinha, quantidade de vida, não tem corais. E assim, só que assim, a nível de mergulho, algumas passagenzinhas, tipo Gruta Azul, excelente mergulho. A Camarinha é um mergulho que você mergulha dentro, vai como se fosse, não chega a ser uma caverna, é uma fenda, tanto que é fenda da Camarinha. Você mergulha e fica dentro de um salão na ilha. Você entra por um lugar e pode sair pelo outro. Para mim é o melhor mergulho de Arraial do Cabo. Só que ele é um mergulho que tem que ser, no mínimo, um mergulhador avançado. Sendo que eu... Qual seria o risco? Cara, o risco que acontece, lá você tem que mergulhar de lanterna, para você fazer um mergulho lá mesmo legal. De dia. Mesmo de dia. Porque você tem uma parte que você entra dentro da ilha, fica como se fosse um mergulho noturno. E o mergulho ali, para ficar legal, você tem que chegar a uma profundidade ali. Ali a maior profundidade que eu fui em Arraial do Cabo foi ali, assim, fora da enseada, sem entrar na fenda. Na enseada da Camarinha foi ali. Aí Arraial do Cabo, a maior profundidade que eu fui foi 55 metros. Que foi justamente ali. Mas ali, para o mergulho ficar legal, tu vai até uns 33, que tem uma parte que é assim, um platô cheio de areia, às vezes tem alguns tipos de arraiais ali, depois as pedras vão subindo, depois você entra dentro da Camarinha até nos 18 metros. Quer dizer, Aí você fica com um paredão assim de 2 metros, tanto que a gente no briefing da embarcação, a gente fala para o mergulhador, esse mergulhador tem sempre que mergulhar em dupla, um ao lado do outro. Nessa parte que entra aqui, a gente já fala para um ir na frente, a gente já define, você vai na frente, você vai atrás, você vai na frente, você vai atrás. É um mergulho que lá não leva muita gente, e se a pessoa chegar lá e falar, eu sou mergulhador avançado,
eu não levo de qualquer maneira só porque é avançado. Eu levo mergulhador avançado que eu já conheço como é que Claro, mergulha. né? Porque a gente falou, o papel aceita qualquer coisa. Né? Agora, por que 2 em 2? Porque o que acontece? O mergulho ele é feito no mínimo, né? No mínimo em dupla. E tem que ser em dupla, quer dizer. Tem que ser. Tem que ser em dupla, obrigatório. É mesmo? E quando a gente faz assim também mergulho, às vezes as pessoas falam, vamos nós 3 juntos. Às vezes mergulhar 4 juntos, os 4 tomando conta de 4. Eu não gosto, não acho legal e é em dupla por quê? É a mesma coisa que um cachorro com 4 donos. Todo mundo pensa que ele deu comida e não deu. Às vezes a visibilidade que erra do cabo não está legal. Aí o cara pensa, cadê o... Estamos nós 2, vamos botar que tem um João com a gente. Cadê o João? Aí tu olha pra mim, tá com o Marcão. Não, tá com ele, tá com o Renato. Então um vai cuidar do outro. Então um cuida do outro justamente por questão de segurança. Então nunca sai com número ímpar. Pode... Oi? Número ímpar. Pai pode sair com número ímpar, sim, mas aí tem que fazer o quê? Agregar muito conteúdo, muita segurança nesse mergulho. Interessante. Entendeu? É mais uma questão mesmo, então, de segurança. De segurança, porque qualquer coisa... É que a gente estava batendo um papo aqui antes. A gente está batendo um papo aqui, um entretenimento, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Coisa, Entendeu? Ainda mais dentro do mar, né? Aí você está dentro do mar e às vezes assim... como toda a profissão, né? Toda a profissão tem uns maus e tem uns bons. Às vezes chega cada mergulhador lá que ele não sabe que ele não poderia ser certificado. E é certificado, ele não tem... Como em toda a profissão, né? Ele não tem aquele... Como eu posso dizer? Tipo assim, ele não tem um exemplo do que é bom, o que é ruim. Ele pensa que... estou formado, eu sou mergulhador. Só que quando vem mergulhar pra gente vê que ele não deveria ter sido formado daquela maneira. E nesse caso, faz o quê? Aí Nega? Não, aí nesse caso, quando eu não conheço o mergulhador certificado, quando eu vejo ele na água, a gente já faz um teste na embarcação. A gente já chega ali e já fala assim, meu irmão, monta o teu equipamento. Se ele não tem equipamento, ele aluga, a gente já dá o equipamento. A gente já dá na mão dele e já sai de perto. Finge que a gente não está prestando atenção nele. Perfeito? A gente pega o equipamento, fala, qualquer ajuda eu tô ali. Aí eu já pego, já fico de olho. Daqui a pouco, quando a gente vê que ele está enrolado, a gente chega, vamos aqui. Quanto tempo tu não mergulha, como é que é? A gente vai lá, dá atenção. Como também, se ele botar equipamento dele, a gente vai dar toda a atenção. Claro. Mas ali na embarcação a gente já sabe se ele tem. O sexto sentido Já tem ali, a gente já faz ativa, isso né? para ver como é que ele muitos está. anos, né? Então quando a gente chega no mar, a gente dá todo um briefing, né? Como dá o briefing para o batismo, a gente dá um briefing para o mergulhador certificado. E lá na água, que a gente vai ver como é que está. Aí se precisa, às vezes, um pouquinho mais de ficar mais próximo, menos próximo. Às vezes do primeiro para o segundo mergulho, chama ele para conversar, no intervalo de superfície. Aí bate um papo com ele, fala o que ele pode melhorar, o que não pode melhorar. Já aconteceu de eu mergulhar com o mergulhador certificado e ter que fazer um batismo na água. Quando mergulhar, eu ver que não tem condições nenhuma de ser mergulhador certificado, eu falo, Caramba! peço para subir, a gente sobe, bato um papo com ele, falo, cara, vou te fazer um batisminho aqui e vamos lá, depois a gente bate um papo mais tranquilo na embarcação. Agora, roteiros. Que você disse que tem várias opções. E quais são os roteiros que vocês apresentam? Então, os roteiros tem o seguinte, roteiro a gente pode sair da Marina, perfeito, a gente pode ir para Ilha do Farol, tanto o mar de dentro como... vamos seguir assim à direita. A gente pode sair da Marina, passa do Boqueirão, vira à direita, mar de fora, vira à esquerda, mar de fora. A gente pode ir para a Ilha do Farol, e na Ilha do Farol, no mar de dentro, nós temos 4 pontos de mergulho. O resto que seriam Ponta Leste, Anequim, Escadinha, Abobrinha. Pedra Vermelha, Maramutá, ali já não pode mergulhar. Isso. Até questão de pesquisas e ele também por causa do pescador de canoa da Praia dos Anjos. E também nesses pontos de mergulho que eu te falei da Ilha do Farol, caso tenha alguma canoa ali e tudo, a gente não vai. Porque a gente estava falando no primeiro bloco, que é a questão da reserva, a gente daqui a pouco vai estar falando das regras no terceiro bloco. Espera aí. Entendeu? Então a gente, se tiver alguma canoa, algum pescador ali, a gente dá meia volta e vai embora. É o nosso combinado justamente para não atrapalhar eles. Eles deixam a gente trabalhar lá, no momento que não atrapalhe eles estão mais do que certo. Exatamente. Porque eles são extrativistas, né? Então o que acontece? Aí a gente pode ir para a Ilha do Farol, aí a gente pode ir para a Ilha de Porcos. Ilha de Porcos a gente pode mergulhar nela quase que toda, só que a gente mergulha, o ponto que a gente mais mergulha é no ponto que é em frente ao Enseada do Cardeiro, que é do continente. Então a gente pegou para a esquerda a Ilha de Porcos, aí nós temos o Cardeiro que é em frente, temos a Enseada do Cherne que também é no continente. Então tem a Enseada do Cherne, Cardeiro
E tem a Ponta do Gabriel, que também é lá na prainha, um ponto que a gente vai menos. Mas tem pelo lado esquerdo, Ponta do Gabriel, que é na prainha, Cherne, Cardeiro, que é em frente à Ilha de Porcos, Ilha do Farol Mar de Dentro, Ilha do Farol Mar de Fora e Ilha do Francês e... Isso, nesses pontos vocês vão parando, Vai parando, ancora o barco. ancora e mergulha. E quanto tempo leva isso? Cara, normalmente uma operação de mergulho aqui leva pelo menos 9, 10, umas 4 horas. 4 horas. Depende da quantidade de mergulhadores, né? Mas tem assim, algum intervalo, a pessoa se alimenta? Para mergulhador certificado, tem intervalo de superfície, que quem tem um curso, quem já é certificado e fez o curso, são 2 mergulhos. O batismo é um mergulho só. Sim. Então, para o batismo ele vai na primeira bateria, segunda, terceira, quarta ou quinta bateria que tenha, entendeu? Ele vai, mergulha e volta. Para o mergulho certificado ele vai, mergulha, volta, pelo menos 1 horinha aí de intervalo de superfície e depois volta a mergulhar. Que no caso ali é esse mergulho dos cilindros, né? Todos são com cilindros. Todos com cilindro. E aí você fica, o que, até 1 hora? A gente às vezes já ficou até mais. A gente já chegou aqui 2 horas, 2 e pouca da tarde. Não, eu digo 1 hora. Mergulhando? Isso. Então para mergulhar, o tempo de mergulho de quem é certificado, primeiro vai depender principalmente de profundidade. Quanto mais raso, menos a mistura, né, que é o ar que você respira, a gente chama de mistura. A mistura que você está utilizando, que no caso se você só usar o ar, é mais profundo, mais fundo, maior consumo. Mais raso, menor consumo. Sim. Vai depender disso, qual a profundidade, e vai depender também da como a pessoa respira. Que varia de cada pessoa. De cada um. E existe algum, logicamente tem algum sensor. Tem computadores de mergulho. Que vai monitorando tudo isso. Vai monitorando. Mas qual seria o tempo? Vamos botar um tempo médio para o mergulhador isso. básico aí, entre 45 minutos e 1 hora. Cada mergulho. E isso você vai passando. Mergulhador básico, sim. Isso você vai passando por esses caminhos. A gente vai pelo costão, a gente ancora a embarcação, faz tipo um bate e volta. Sim. Vai, aí a gente brinca muito no briefing. Brinca não, a gente fala muito no briefing. Na ida paredão, exemplo, paredão do lado direito, na volta paredão do lado esquerdo. E onde a gente vai monitorando o ar, entendeu? E tem um computador de mergulho, que o computador fala a profundidade máxima que você foi, a profundidade que você está. Isso é individual. Individual. Aí tem a temperatura da água, tem quanto tempo ainda você pode mergulhar naquela profundidade, entendeu? Porque tem limites, né? Tem um limite descompressivo, no caso que a tal profundidade você só pode ficar tantos minutos. Quanto mais profundo, menos tempo você pode ficar. Tipo, eu vou te dar um exemplo, a 12 metros tu pode ficar 125 minutos que não tem problema nenhum. Senão, para passar de 125 minutos você já tem que ser, mesmo a 12 metros, você tem que ser um mergulhador tech. E 30 metros é 17 minutos só. E o mergulho noturno ainda está sendo feito? Mergulho noturno está sendo feito. A gente faz ali na enseada do Cardeiro, entendeu? Ou a gente leva lá alunos que estão fazendo o curso para fazer o primeiro mergulho noturno, ou mergulhadores que já são formados que já podem fazer o mergulho noturno. Isso aí são os pontos específicos, não é esse roteiro todo. Não, aí só pode ser enseada do Cardeiro. Só pode ser ali por causa da segurança mesmo. Pode ser, não é nem segurança, é justamente que é a reserva extrativista. É porque a pesca corre à noite também da lua, etc. Isso. Então ali a gente só pode fazer no enseado do Cardeiro justamente por causa da pesca. Legal. Gente, então, por causa da pesca. Vamos para o próximo intervalo e aí sim, na volta a gente vai falar sobre essa questão das regras e da convivência entre o mergulho e a pesca, que é uma convivência muito boa, por sinal, né? Todo mundo se respeitando. Então é isso, estou aqui falando com o Marco Antônio Rodrigues Correia, Marcão, da Pele Divers, e daqui a pouco a gente volta. Bom, terceiro bloco, podcast Calado, falando sobre mergulho em Arraial do Cabo, na nossa reserva estratifista da Marinha. Estou aqui com o Marcão da Pele Divers. Agora a gente vai falar um pouco sobre as regras, né? Porque tudo na vida, principalmente numa reserva federal, tem suas regras. O sujeito está lá, nos assistindo, vamos supor, está lá no Maranhão. Fala, vou para Arraial do Cabo mergulhar.
Ele não pode simplesmente chegar, entrar num barco, pular dentro d'água e sair mergulhando. Tem um protocolo, tem que procurar uma operadora, não é isso? Isso. Como é que é esse roteiro para chegar até o mergulho mesmo Isso. de recreativo? Mergulho recreativo, né? Tem o mergulho recreativo, mergulho técnico e o mergulho profissional. Profissional é mais na parte de Mas qualquer um plataforma. deles tem que passar por vocês. Não, profissional não. Profissional O profissional é parte de plataforma, de sim. empresa de caixa. Certo. E o mergulho recreativo é esse mergulho que você contempla a vida marinha, né? Isso. Então ele vai chegar, vai entrar em contato com a gente, vai fazer todo, a gente vai explicar tudo como é que é essa operação que eu já falei, todas as regras, o que pode ter, o que não pode ter, os valores. Fechando, ele vem, vai informar nome, altura e peso, preenche a ficha e a gente vai mergulhar. Sai na embarcação. Tem um briefing que eu te falei da embarcação e o briefing do propriamente dito do mergulho, né? Ou do batismo no certificado. E tem um briefing conjunto, que é um briefing onde estão as regras, né? Não só porque, que eu falo muito, não só porque a Arraial do Cabo é uma reserva extrativista, como em qualquer lugar do mundo, é proibido tocar nos seres marinhos, molestar os seres marinhos. Eu digo muito assim para as pessoas. Tirar, né, do lugar. Eu tiro muito assim para as pessoas. Acredito que todos aqui queiram respeito em suas casas. Né? Claro. Como eu quero na minha, vocês devem querer Está na respeito casa nas deles, suas casas, né? na sua residência. Aqui vocês vão estar na residência dos outros, que são os seres marinhos. Aí no briefing eu informo que 100% de certeza de avistar várias espécies de peixes, vários tipos de corais. Tartaruga. Não, tartaruga não é Tartaruga 100%. nem tanto, né? Não, é quase 100%, vamos botar 70%, 80%. Mas eu falo que 100% são peixes, corais, estrelas do mar, perfeito? E a probabilidade de morte se ver outras vidas marinhas aí é tartaruga, moré e lagosta. E mais abaixo, dependendo do ponto, tem cavalo marinho, há várias espécies de arraias, polvo. Polvo é mais noturno, mas a gente vê diurno também. Perfeito? E informo as regras, informo também que na ida ou na volta, se avistar qualquer tipo de baleia, golfinho, é proibido pular, que é um crime. Informamos também que uma coisa muito importante que a gente vê, está vendo menos isso, né? Porque a prefeitura aqui, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, o ICMBio, eles botaram em muitos locais, todas as embarcações, comércios, Já vi isso. de não alimentar as gaivotas. Entendeu? Isso é muito preocupante, porque a gente teve uma pandemia aqui de 6 meses, teve gaivota aí que infelizmente, né? Porque ela estava muito acostumada a ter comidinha na hora que quisesse, para a galera tirar uma fotinho, e aí a pessoa está pensando que está ajudando ela a alimentar, não está. Além de dar um alimento que pra gente, vamos botar pra gente, eu amo uma batatinha frita, mas pra gente já não é legal porque é frita, imagina pra uma gaivota. Uma gaivota. Perfeito? Então, a gente explica isso tudo, que é proibido alimentar qualquer tipo de peixe, de ave, não pode molestar, não pode tocar, não pode tentar pegar. E a gente fala o seguinte, que do mar a gente só tira 2 coisas, lembranças boas e lixo. Isso. Agora, lixo. Muita coisa. Cara, infelizmente tem aqui da gente de Arraial do Cabo, que também tem muito lixo de fora. Eu fazia limpezas do mar, tem vários parceiros. Aí eu teve uma vez que o Bernardo, não sei se você conhece o Bernardo, que é do Tortuga. Acho que sim. Então, aí ele batendo papo com a gente fez um projetinho, Arraial Sem Lixo. Nada, Até com a camisa. tô até com a camisa, Tô até com a camisa. A gente fez esse projetinho, Arraial Sem Lixo, com vários amigos do passeio náutico, do mergulho, apoio da prefeitura, apoio da Secretaria do Meio Ambiente, apoio do ICMBio. A gente faz essas limpezas do mar, limpezas de praia. A gente vai, vou te dar um exemplo, não só do mar, vou te dar um exemplo que é muito lixo. A gente foi para Praia Grande, parte de areia. Aí andamos, sei lá, 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro andando pela areia, parando ali, pegando lixo. Cara, tipo agora tá com ressaca, né? Então, daqui a 4, 5 dias tu pode ir lá, tu vai ver encher garrafas da China, a gente achou garrafa de China, Rússia, garrafa de cerveja da Europa. Não que assim, pode, né? não que não tenha aqui no Brasil que tu pode importar, mas é nítido achamos já televisão. Eu tenho a foto minha que saiu no G1, nível Brasil, que eu tô com um paralama, para-choque de carro. Qual foi a coisa mais insólita, né, inusitada que você já achou no mergulho? Televisão, vaso sanitário,
para-choque. Parece que tem um fogão industrial em algum lugar que alguém falou uma vez, que é um negócio enorme. Não, isso eu não conheço. É uma dessas Então, operações de falar que tem um fogão industrial em algum lugar. A gente tem um projeto nosso que o único patrocínio que a gente tem é de um amigo meu, que é da empresa Dois Arcos, que recebe os caminhões de lixo, Rafael. Sim. Aí ele compra essas camisas pra gente, ele vai lá, faz os negócios dele, ele mesmo faz, ele mesmo compra. O resto é ajuda de um, ajuda de outro. Voluntário, né? Voluntariado, aí eu ajudo. Alguns, aí a prefeitura, às vezes a FIPAC lá, também ajuda a gente com água, fruta, sim. Os funcionários, aí tem o ICMBio que agora acho que se não 100%, acho que quase que 100% de todos os funcionários lá são mergulhadores formados. Que bom. A empresa ajuda a gente. E aí vão sair do lixo pro luxo. E o garimpo? Tem muita gente que entra no mar assim pra ver. Eu vou caçar tesouro. Assim, a Real do Cabo aqui já teve mais. Até tem histórias de ouro que tinha dos naufrágios, exatamente. Tem a história do francês que sai daqui com não sei quantos quilos de ouro. A gente não sabe se é mito. Lendas, a gente não sabe se é mito ou fato. Mas às vezes, né? É que nem aquela brincadeira, né? Uma história, uma mentira muito contada vira verdade. Só que a gente não sabe se é verdade ou Assim, hoje em dia garimpo mesmo é mais na Praia Grande, né? Justamente onde tem a ressaca. Tipo, agora a gente está de ressaca da Praia Grande. Então o que acontece? Aí quando tem a ressaca, tira aquela areia, as pessoas vão lá com aqueles aparelhinhos. Mas no fundo do mar não rola isso. No fundo do mar não rola. Mas as pessoas perguntam assim, tem algum tesouro aí no mar? Pergunta, mas tem essas histórias. Só que aqui, como ainda existe isso no mundo, né? No mundo tem muita gente que fica procurando naufrágios. Titanic, agora há pouco tempo teve aquele acidente lá, né? Tem pessoas que ainda procuram naufrágios, às vezes naufrágios que possam ter, mas dependendo da nacionalidade, né? Tipo aqui no Brasil tudo que tu acha dentro da água é da União, né? Sim, claro. E você já rodou o mundo em outros lugares? Não, o mundo não, alguns países, né? Alguns países. Aqui no Brasil eu mergulhei, né, no Rio de Janeiro, Angra, Paraty, Rio, nas ilhas do Rio, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios. Subindo, né? Espírito Santo não, já mergulhei na Bahia, mergulhei em Recife, mergulhei em Natal e mergulhei em Noronha, aqui no Brasil. Qual é melhor? Vamos ver se vai ficar aqui. Naral? Cara, eu sou apaixonado por Noronha. Assim, depende do que você também quer, né? Tipo, eu quero mergulhar só em naufrágio, Recife. Sim. Pô, eu quero fazer uns mergulhinhos de naufrágio, um tal naufrágio e tal, com uma água quente de atividade boa, Natal. Pô, eu quero ir para um outro paraíso, Noronha. Eu sou apaixonado por Fernando de Noronha. E a diversidade marinha aqui é uma das mais ricas por causa da ressurgência, não é isso? Assim, cada local tem seus prós e seus contras. Tipo, por exemplo, aqui em Arraial do Cabo, devido à visibilidade não ser tão alta, tão grande, que nem esse, tipo, no Nordeste, e lá a água ser mais quente, assim, lá eu vejo quando eu vou mergulhar em Noronha, né, tem alguns pontos de mergulho que a gente tem mais vida marinha de peixes aqui do que Noronha, dependendo do ponto que seja. Perfeito? Só que tipo lá em Noronha tu mergulha com tubarão lixa, com muito tubarão lixa, vê tubarão limão, você tem mergulhos. Lá em Noronha eu já fui 14 vezes, eu nunca vi um tubarão tigre. Entendi. Mas lá tem tubarão tigre, então é um mergulho, as arraias lá é mais fácil de se ver. Várias arraias grandes. Então, assim, é uma ilha vulcânica, né? Entendi. Então, assim, mas em relação à quantidade de vida, tem pontos de mergulho em Arraial do Cabo que eu, com toda certeza, falo, pô, nesse ponto aqui tem mais vida que aquele ponto lá em Noronha. Como tem ponto lá em Noronha que tem mais vida que aqui em Arraial do Cabo. E os riscos? Você está ali, o cara está mergulhando ali tranquilamente, aí vem uma espécie, não sei assim, perigosa. Como é que é essa questão do risco? Como é que vocês... que dizem que na natureza, quanto mais colorido, mais venenoso é, né? No mar é assim também? Os riscos, assim, lá como em Arraial do Cabo, lá, tipo Noronha, Recife, Natal, empresas sérias, né? Que nem a nossa aqui, que você vai mergulhar, você tem um briefing. Sim. Então lá eles te dão um briefing. Tipo um exemplo, tu viu um tubarão tigre, eu não vi ainda, nunca vi. Sim. Mas tu viu um tubarão tigre, as pessoas falam, mesmo, viu o tubarão tigre, lógico, não se aproxima, não vai, deixa que se ele vier, ele vem na tua direção, ele é curioso, vai vir, vai embora, e assim, evita de ir para a superfície, vai ficar na superfície.
Se você vê, e assim, mergulhos que tenha muito tubarão, evitar cores fortes, né? Que ele fica às vezes curioso com a cor, com vermelho. Até no Caribe tem lugares que vocês que mergulha para ver justamente alimentar tubarões. Você não alimenta. Os profissionais alimentam, fica no circo. Eles falam justamente para ele nada muito brilhante, nada muito vermelhão. Que você atrai às vezes, não que ele vai te atacar, mas atrai a curiosidade dele. Que nem você não vê muito ataque, não vê ataques de tubarão com mergulhador de cilindro. Pois é. Você não vê orca atacando. Que a Arraial do Cabo já teve pessoas que mergulharam com orca. Sim. Entendeu? Então E as baleias? A gente tá na temporada de baleias que vai de julho a setembro. Né? Aí você tá mergulhando ali tranquilamente, daqui a pouco vem a baleia aí. É muito difícil. É difícil? Porque assim, as baleias, você mergulha justamente perto da costa. Você não mergulha num lugar fora da costa, que seja da ilha, do paredão. Você não fica ali, tem ali pra baleia passar. Por exemplo, lá no Francês elas ficam circulando. Mas no Francês você só pode mergulhar na ilha do Francês onde tem um naufrágio, que é um pedacinho. Entendi. Pedacinho da ilha. O ponto que elas circulam. O ponto que mergulha, que eu já mergulhei lá, que escutei que você mergulhando, o som se propaga muito mais rápido. Sim. Perfeito? Mais rápido e mais alto. Ou seja, uma vez eu estava mergulhando num naufrágio no Harley, quem estava em cima do barco falou que as baleias passaram por cima da gente. Pela visibilidade a gente não viu, só escutou. Mas assim, é muito difícil você mergulhar com baleia aqui em Arraial do Cabo, é difícil você mergulhar. Você já encarou uma de frente, já pegou uma vez só. E como é que foi? Qual é a sensação, né? Lágrima nos Chega olhos. até aquele bicho lá de 14 metros. Lágrima nos olhos. Não é? Tubarão-baleia algumas vezes, mas tudo muito pouco. Se juntar tubarão-baleia, golfinho, orca, juntar essas coisas assim, tipo arraia-manta, uma vez só que eu vi aqui. Já vi do barco, mas mergulhar só uma vez, daí uns 15 mergulhos nessas espécies mais diferentes. Não dá muita coisa não. A gente vê mais da embarcação. E o Caribe, já teve? Já mergulhei no México, tanto em caverna como no mar, né? Já fui 4 vezes para Tulum, no México. Mergulhei lá os cenotes, famosos cenotes, e mergulhei em Cozumel. Sim. Aí fui também para Flórida, 2 locais diferentes. Já fui 3 vezes para lá mergulhar em caverna. Fui para Sardenha, mergulhei em caverna. Cara, tu entra no mar. Na Sardenha é engraçado, tu entra no mar, água 28 graus, água salgada. Quando pega água doce, 14 graus. Na Sardenha. E assim, fora do Brasil, mergulhei no Egito. Olha. Mergulhei no Egito, fiquei lá 6 dias mergulhando no Egito. Legal. Bom, a gente está conversando com o Marco Antônio Rodrigues Correia, Marcão da PL Divers. A gente vai para o intervalinho, daqui a pouco o último bloco aí do podcast Calado. Então, o podcast Calado dessa edição vai chegando no seu último bloco, conversando sobre mergulho em Arraial do Cabo, que é uma das... É uma das principais atividades que movimentam a economia da cidade junto com o passeio. O turismo náutico em si, né? Lembrando sempre que é uma reserva extrativista. Marinha. É a segunda do Brasil, né? Uns falam primeiro, outros segundo. Porque tem a outra que não é... Tá uma discussão que é em Santa Catarina, que não dizem que não é marinha, enfim. Mas não importa. A gente estava falando da temporada das baleias. Isso. Pô, isso é muito bacana, né? Até 2 anos atrás nós fizemos, junto com o projeto Baleias de Barco, estamos até juntos lá no projeto. No Catamarã todo ano que tem eu vou na abertura. Esse ano eu já estive na abertura. Daqui a uns dias eles vão estar em Arraial do Cabo novamente, projeto Baleias de Barco. Até legal para quem não conhece e tal. Só ir lá no Instagram do projeto Baleias de Barco, é muito bacana esse projeto deles, de estudos, onde estudos mostram que há 30 anos atrás, mais ou menos, eram 1.000 e poucas baleias. Eles são mais de 20 mil. Hoje estão chegando a 30 mil, de 25 a 30 mil baleias. E assim, e Arraial do Cabo, né? É aquela história, né? Se você não está no paraíso, você está bem próximo dele, né? Melhor que Arraial, só o céu. Né? Então acontece, Arraial do Cabo hoje, na parte terrestre do continente,
é o local que mais você se avista a baleia no Brasil. Aonde você, aqui em Arraial do Cabo, você pode estar na Praia Grande, curtindo sua praia, ou senão você vai lá no Pontal da Atalaia, vai lá no Mirante do Francês, você fica lá, fica o dia inteiro lá, você vai ver diversas baleias. Se chegar agora mais para julho, você chega a ver dezenas de baleias. E legal que assim, você aqui, qualquer navegação de 15, 20 minutos, que você esteja no mar de fora, você já está avistando baleias. Tanto que está tendo regras e normas, o projeto Baleias do Bart, junto com a prefeitura aqui de Arraial do Cabo, que no caso é a Funtec, né? Que antes era o Maico, agora é o Rony, né? Sim, E o Maico também ajudou. Então eles têm todos os projetos de capacitação dos mestres de embarcação, informando as leis, junto com o pessoal do ICMBio, que é importantíssimo, né? Que é justamente a fiscalização. Eles são capacitados. Então esse projeto é muito bom, isso para o turismo de Arraial do Cabo, ainda mais que essa época aqui da baixa temporada, né? E vai acabar virando uma nova alta temporada, vai né? ficar virando... Você vai ter a temporada que vem de setembro a março, que é a temporada de verão, e está se criando uma nova temporada com o avistamento. É onde que eu digo que é o poder público com o privado juntos. Exatamente. Juntos somos mais fortes. É onde tem toda a divulgação, né? Hoje, se tu for na Praia Grande, tem lá 15, 20 pessoas de drone, a divulgação está muito grande. E junto com esse projeto que a prefeitura, junto com a Fintech e o projeto Baleias do Bart estão fazendo, então a cada ano que vai passando, essa divulgação vai ser maior, cada ano melhora bem. Esse ano nós tivemos aquela baleia inflável lá, muito bacana, com os orcos que entravam. Oi? Eu entrei dentro da baleia duas vezes. Então, legal. Interessante é que você está falando a questão de drones, etc., porque tudo isso tem as regras, então a pessoa que está nos assistindo aí, que vem para Arraial, tem que também estar entrando em contato com os órgãos, procurando, né, os perfis oficiais, tanto da prefeitura quanto do ICMBio. Ali no Mirante das Baleias também tem bastante informação, né? Tem bastante informação. Assim, e os guias credenciados, né, Marcão? Tem que ser Não é só o guia do mergulho, não. O guia não, de tudo, terrestre de tudo. Também. Tudo tem que credenciado. Ser gente credenciado. Cadastro, né? Infelizmente, como você vê na televisão muitos golpes, Sim. Arraial do Cabo, quando chegar na outra temporada, então, tal de chegar aqui, mas eu aluguei Cadê essa a casa? Não existe casa também, aqui às vezes não existe mergulho, não existe passeio. Pois é. Entendeu? Infelizmente. Então tem que ser guias credenciados, né? E tudo. E porque esses guias, as pessoas às vezes não sabem, a gente que trabalha com turismo náutico, pessoas que trabalham com turismo terrestre, os guias, eles são o quê? Tem vários tipos de cursos que eles fazem. Sim. Onde que uma das primeiras coisas que você tem que falar de Arraial do Cabo é justamente porque, não sendo repetitivo, aqui é uma reserva extrativista marinha, é isso. Momentos históricos aqui, você falando que, aqui tem a nossa igreja, que foi a primeira igreja a ter missa, não sei se é céu aberto. Céu aberto do Brasil. Então, aqui Arraial do Cabo tem toda uma história. Aqui a gente está falando das baleias agora há pouco. E na Praia dos Anjos tinha um lugar que as pessoas caçavam baleia. Sim. E para tu a Taio, né? Aquela empresa. Então, eles caçavam baleia em todo mundo. Infelizmente, no mundo ainda existem países que liberam a caça da baleia. Mas aqui no Brasil era liberada, aqui na Praia dos Anjos tinha fábrica, né? E hoje em dia é o contrário, hoje em dia é preservação. Como a tartaruga, teve épocas que a tartaruga de todo mundo estava meio que subindo, que as pessoas matavam para comer, faziam artesanato com casco. Teve uma época que as baleias meio que estavam meio... Agora são os tubarões, né? Que pelo mundo afora infelizmente. está sendo um problema também, a caça ao tubarão. O tubarão você aproveita tudo, né? O problema maior do mundo somos nós, né? Os seres humanos. Somos os verdadeiros... culpados disso tudo, de tanta briga, tanta guerra. Agora, Marcão, e o futuro? O que vocês pensam que são as aspirações, os desejos da categoria do mergulho, o que vocês querem, o que precisa melhorar? Cara, é o que eu falei antes, né? Se tu é bom, tu quer ficar ótimo. Se tu é ótimo, tu quer ficar excelente. Se tu é regular, tu quer ficar bom. Acho que as pessoas, não só o mergulho, como todos, eles querem melhorar, né? Tende, né? Tirando os mais profissionais que a gente falou, né? Toda área tem uma profissional. O mergulho eu sei que tem, né? O advogado tem, o administrativo jornalismo tem, entendeu?
Então o que acontece? É sempre melhorando, é o que eu falei, tem alguns projetos aí que está tendo várias reuniões que não posso falar. Claro. Tomara que tenha surpresas boas. Tomara, onde né? a Prefeitura, a Secretaria de Turismo estão agindo junto aí com o segmento do mergulho, na parte do mergulho. Tomara que dê certo, tomara que esses projetos vá para frente. E assim, quanto maior divulgação, profissionais bem treinados, segurança, né? Então, tudo isso junto, a gente junto aí do segmento de mergulho, junto com o ICMBio, junto com a própria capitania, que ela também nos coordena, é bom ter, que às vezes a pessoa fica triste de ter fiscalização. Eu já fico feliz, né? As pessoas que trabalham certo. Só que não está trabalhando certo. As pessoas que trabalham certo, ela quer fiscalização, ela quer o ICMBio no teu barco, ela quer a capitania no teu barco. O ruim é quando não tem essa fiscalização, que aí você tem alguma coisa errada. Às vezes a gente reclama porque principalmente da capitania. Às vezes, antes de sair do barco, tu toma fiscalização, aí quando tu chega no mar, aí já outra equipe toma outra. Às vezes toma 3 fiscalizações da capitania, principalmente no verão. Aí fala, já tomei a dura lá, já me fiscalizaram. Isso, que aí... Mas assim, brincadeiras à parte, isso é bom. Fica parecendo que os órgãos estão batendo cabeça, né? Estão ali. Não, mas estão legais. Mas aqui no caso, a gente... É muito bom ter uma coordenação muito boa. É muito bom ter uma capitania muito bem segurança. Né? Tanto que aqui, como vai vir, ainda mais vai vir a época de vento, né? Eles vão lá, bloqueiam, o ICMBio vai lá, fiscaliza, regras e normas. Isso que eu ia perguntar, que a gente está falando de fiscalização, de regras, mas tem uma coisa meio que não tem regra na vida, que é a natureza. Isso. Como é que faz? Você está assim num ambiente de um mergulho e de repente entra um vento, ou vem uma tempestade. Aconteceu. E aí? Vou te dar assim 2 exemplos, né? Primeira coisa, né? Melhor prevenir que remediar. Entendeu? E com certeza a maioria dos mestres aqui, a grande maioria, às vezes conhece mais o mar do que a gente, pela quantidade. Tem mestre aí. Pela temperatura. Meu mestre tudo, tem o que ele tem quase direção. o que eu tenho de vida, quase que eu tenho de vida, ele tem de mar. Sim. Então eu sempre perguntar, mestre, tem condições de navegação? Tem. Podemos navegar? Podemos? Tá bom. Isso é primordial. Perfeito? Então é melhor prevenir do que remediar. Mas já aconteceu uma vez a gente estar na Ilha do Francês, entrar aquele famoso vento aqui de Arraial do Cabo, noroeste. Pensamos que ia entrar, já tinha uma galera mergulhando, eu caí na água, que eu ia mergulhar ainda, eu caí, tirei a galera, vamos toda para água. Graças a Deus a gente retornou para vir para perto da marina. Graças a Deus nesse dia não teve nada. E teve um dia que a gente estava mergulhando na Ilha do Farol, veio um profissional meu, me chamou, vamos subir. Foi o noroeste, que esses ventos aí nunca... E como é que você sabe que vai... Cara, noroeste, aqui em Arraial do Cabo... É do nada. Mais do nada mesmo. Assim, a gente hoje tem muitas previsões, né? Sim. E cada vez mais, é o que eu falo, negócio de cada vez Tecnologia. melhorar. Antigamente as previsões erravam muito. Hoje não que não só tenha 100% de acerto, mas acerta bem muito mais acerto do que erro. Só que assim, às vezes... é imprevisível a natureza. Mas é o que eu falo, é melhor prevenir que remediar. Se já tem uma previsão que vai ter muito vento, eu já não marco saída. Por quê? Mesmo que erre, não vai errar para muito. Tem a previsão de uma ventania. Para que eu vou marcar um cliente, alguma coisa, porque eu sei que, meu irmão, vai ter um vento forte. Ah, mas errou. Eles erram para menos, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Perfeito? Ah, tem uma quantidade de vento X. Você pode marcar, pode desmarcar, você pode marcar, avisar o cliente, que às vezes a previsão erra. Então, meu, cabe o que eu te falo. É melhor prevenir do que remediar. Só que você fala, é o tempo. O tempo. Quantas vezes você sai para o mar, meu irmão, tem uma previsão de às vezes um sudoeste de 10 nós, daqui a pouco você está vendo lá que ele está soprando, já aconteceu condições, pelo menos comigo, a gente vê que o vento está apertando, que não estava previsto, vamos embora. Sim. Já teve gente que deixou de mergulhar, vou cancelar, devolvo o teu dinheiro, remarco para amanhã, mas eu não vou ficar aqui, que a previsão era uma, tá essa e por enquanto está tranquilo. Perfeito? A previsão aumentou, está tranquilo, a gente está aqui. Mas eu fico com medo dessa previsão aumentar mais ainda e ficar preocupante. Então é melhor prevenir, a gente voltar para mais. Daí a necessidade de uma operadora credenciada. A gente não tem aqui em Arraial do Cabo, pelo menos eu não tenho notícia de operadoras piratas. Não tem não. Né? Porque a regra realmente é muito apertada. Mas a gente sabe que em outros lugares tem. Né, por aí, pelo mundo afora, infelizmente tem. Agora vamos lá, o cara que está nos assistindo ali, a pessoa que está nos assistindo, o grupo que está nos assistindo, quer contratar um mergulho para recreativo, é um grupo.
Existe mínimo, existe máximo? Como é que Mínimo faz? não tem, Como é que entra em contato? máximo vai depender de cada operadora de mergulho, né? Da capacidade da embarcação, que tem tudo isso, né? Porque pela reserva são 40 mergulhadores no máximo. Por saída. Sim. Mas tem a ver pela capitania, vai depender da embarcação. A embarcação, do TIA ao mesmo embarcação. tempo tem um limite dos 100 mil, que são 40. Isso. Tem o limite do TIA, da capitania, do então barco. vai depender de cada embarcação, de profissionais. A embarcação é uma embarcação específica, tem que ter alguma preparação especial? Para o mergulho a gente normalmente faz o que é mais específico, que a gente faz lá para prender os cilindros, ou faz um furo no banco, tem uma embarcação que tem um buraquinho no banco, que encaixa ali, e a grande maioria... São sempre os mesmos barcos. Isso, sempre os mesmos barcos. E na hora que prende o cilindro com elástico, aquela parte da madeira ali tem tipo umas partes bolhadas para o cilindro encaixar certinho e você prender com elástico. E no barco, na embarcação de mergulho, né, é obrigatório ter o O1, O2, oxigênio puro, cilindro de oxigênio puro e kit de primeiros socorros, entendeu? Essa é a obrigação fora da parte da capitania. Agora, para encerrar, deixa aí os teus contatos, como é que o beleza. pessoal acha a PL Divers. Isso, aqui é Arraial do Cabo, como eu disse, são 13 operadoras de mergulho. O importante lógico, mergulhar comigo é muito bom, mas o importante é você estar em Arraial do Cabo e fazer o seu mergulho, se não fez, fazer o seu mergulho de batismo, ver como é que é. Qualquer operadora que seja, a gente quer que porque eu penso é que o segmento cresça. Tá, mas como é que eu acho? Eu pesquiso na internet, o meu Instagram PL Diver. É só chegar no Instagram, vai ter lá o linkzinho, já entra em contato com o WhatsApp nosso da @PL Divers no Instagram. Entendi. Mas venha para Arraial do Cabo, conheça Arraial do Cabo, mergulhe, faça um passeio. Só não vai pular em cima da baleia. Só não pode molestar os seres marinhos, agarrar uma tartaruga. Tá na praia, viu uma tartaruga, fica quietinho, ela vai vir, te ver, vai embora, não segure, não agarre. E leve apenas as boas lembranças. Do mar a gente só tira boas lembranças e lixo. E pode tirar foto? Tem fotos e vídeos. Vocês dão o equipamento, a pessoa tu pode contratar um pacote de fotos e um pacote de vídeos. Aí, tá vendo? Então até isso vai ser nas lembranças. Vai ser nas lembranças. Marcão, obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço. Boa sorte, bom trabalho. Amém para todos nós. Sucesso aí nessa empreitada de vocês aí. E tenha muito sucesso vocês também aí divulgando a Arraial do Cabo. E estamos todo mundo no mesmo barco. Tudo que é feito para somar em Arraial do Cabo, a gente está dentro, a gente ajuda. Valeu, podcast Calado, chegando aqui ao fim de mais uma edição. Agradecer mais uma vez ao Marco Antônio Rodrigues Correia, Marcão da PL Drivers. E até a próxima. Até a próxima, obrigado aí, fiquem com Deus. Podcast Calado, é aqui que tudo acontece. Você acha que é calado, mas tem muito pra contar. Entre risos e segredos, ninguém vai te calar. No fone ou no carro, a conversa vai rolar. Podcast Calado, é só dar o play pra escutar.